Aposto que você já ouviu falar do Índice de Massa Corporal, o IMC. Mas você sabia que na faixa etária pediátrica a interpretação é bem diferente? Eu sou a professora Renata Machado e nesse vídeo eu vou te contar como é a interpretação do IMC para crianças e adolescentes. Para isso eu fiz uns slides que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o IMC é aquela continha já bem conhecida, que a gente pega a estatura da pessoa em metros e divide pelo quadrado da altura. Então, uma pessoa de 1,60 m com 90 quilos, 90 dividido por 1,6 vezes 1,6, dá um IMC de 35 quilogramas por metro quadrado. Se uma pessoa tem 1,60 m e pesa 60, o IMC vai ser 23,4. Para adulto, a gente tem uma interpretação que é estanque, de acordo com os números. Na verdade, quando o adulto fica idoso, modifica um pouquinho. Mas então a gente considera normal eutrofia quando essa continha está entre 18,5 e 25. Abaixo disso, a gente tem essas gradações de baixo peso, magreza moderada ou grave. Entre 25 e 30 é sobrepeso, e a partir de 30, obesidade, que pode ser classificada nos adultos em grau 1, 2 ou 3, de acordo com o valor encontrado do IMC em quilogramas por metro quadrado. Só que nas crianças e adolescentes a coisa é bem diferente. Isso porque a proporcionalidade muda muito ao longo da vida. Então, olha só, o recém-nascido, praticamente um quarto dele é cabeça. O tronco pega mais ou menos metade, braços e pernas são muito curtos proporcionalmente ao que a gente vê aqui no adulto jovem, no adolescente. Então, essas diferenças de mudança de composição corporal vão se refletir no IMC também. E nós temos, então, uma interpretação que não é estanque, não é um número que diz como vai estar o diagnóstico nutricional da criança, mas onde que esse número estará dentro das curvas, que podem ser curvas de percentil ou de Z-score. Então, a eutrofia, estamos agora falando de IMC de crianças de 5 a 19 anos, é quando a criança está entre o Z-score mais um ou até menos dois, ou entre os percentis 3, que são os mais magrinhos, até o 85. Quando você está abaixo disso, entre menos 2 e menos 3 é o baixo peso, e abaixo do score é menos 3, que significaria um percentil menor do que o 0,1, é uma desnutrição acentuada. Entre mais 1 e mais 2, ou entre percentil 85 e 97, nós temos o sobrepeso. E a partir do Z-score mais 2, obesidade, a partir do mais 3, obesidade grave. A gente tem essas curvinhas aqui. Então, olha só, é um pouquinho diferente para meninas e meninos. Então, olha só, com 5 anos de idade, a gente tem que a média, ou o Z-score zero, é um pouquinho abaixo de 16, tipo 15,5 de IMC, a gente está aqui entre aspas, no peso ideal. Muito diferente da interpretação para um adulto. 15,5, 16 para um adulto, uma pessoa está muito magra, certo? Aqui ele está completamente normal para essa faixa etária. A gente vê que esse IMC vai mudando e chegando lá no finalzinho, com 19 anos, a gente se adequa, então praticamente chega naquele valor igual ao do adulto. A mesma coisa para os meninos, então assim, a fase mais magrinha da vida é justamente os 5 anos de idade, depois esse IMC vai dando uma subida. E as crianças menores de 5 anos? Além da eutrofia, baixo peso, desnutrição, como é a mesma coisa entre 5 e 19 anos, a gente tem uma categoria extra de diagnóstico nutricional que não existe nos mais velhos, que é esse risco de sobrepeso. Então, olha só, nos mais velhos, entre mais 1 e mais 2, a gente tem sobrepeso. Aqui não, aqui a gente fala risco de sobrepeso. Entre mais 2 e mais 3, nas crianças acima de 5, já estão em obesidade. Aqui é sobrepeso. E acima de mais 3, nos mais velhos, é obesidade grave. Aqui é que começa a obesidade. Então, até os 5 aninhos existe a gente é mais, passa um pano, vamos dizer assim, para criança mais jovem, com 5 anos, quem está no risco de sobrepeso, dependendo da curvinha, vai para o sobrepeso ou vai para a atrofia. Então, dá uma mudada aí. Isso é um pouco controverso, tem algumas pessoas, alguns nutrólogos, endócrinos, pediatras, que não gostam dessa classificação, mas essa é a classificação oficial. Então, a gente não considera que está alterado, mas olha, o bebê está com. O bebê não. A criança jovem já está assim, bebê ou criança jovem já está quase no sobrepeso. E a gente vê que, olha só, quando nasce, dá uma perdazinha de peso rapidamente, depois o neném fica aquela cara gordinha, né? A gente vê que tem um boom, aquele bebê fofinho,
isso cai. Com 2 aninhos, olha só a diferença do IMC normal, aqui quando ele está com 6 meses, é mais ou menos 17, depois ele cai para menos de 15. Ou seja, aquela cara de bebê fofinho, gordinho, com 2 anos, isso tem que terminar. Aqui a criança já cresce mais do que engorda e as feições vão ficando um pouquinho diferentes, até chegar, entre aspas, no cúmulo da magreza normal, que é com 5 aninhos de idade. A mesma coisa para os meninos, os valores mudam um pouquinho. Tá, então a gente viu como que faz esse diagnóstico, né, por faixas ali, faz aquela continha, mas vamos falar um pouquinho especificamente de obesidade na infância. Então, obesidade em qualquer faixa etária, né, a gente, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o estoque excessivo de gordura corporal claramente associado a riscos à saúde. Uma das formas simples de fazer esse diagnóstico é através da conta do IMC, mas às vezes na consulta fica um pouco confuso para o pai e a mãe entender exatamente o que a gente quer dizer. Quanto que meu filho tem que emagrecer? Onde que ele deveria estar? Então, além de mostrar a conta do IMC e aquele gráfico, a gente mostra o gráfico da estatura e tem o gráfico de peso. E existe uma outra forma que eu acho muito interessante de se mostrar isso no consultório, que é usar esse índice de obesidade infantil. E a interpretação é a mesma, mas é uma proporção do que seria o peso ideal. Então, o eutrófico ou peso ideal é aquele que está, o peso normal para a idade seria o 100% ou 10% a mais ou a menos daquele peso ideal. Então, o peso ideal não é um número apenas, mas ele varia de acordo com características pessoais, uns mais cheinhos, uns menos cheinhos. Então, entre 90% a 110% do peso ideal para aquela estatura, a criança está eutrófica. Entre 110% e 120% do peso ideal, sobrepeso, e acima de 120%, obesidade. Vamos fazer isso na prática? Então, olha só, vou tirar minha fotinha daqui para não atrapalhar. Uma criança, uma menina de 10 anos, qual que é o peso ideal para uma criança de 10 anos? Depende da estatura. Se é uma criança alta, ela pode pesar mais. Se ela é mais baixinha, ela tem que pesar menos, de massa magra mesmo, gordura, etc. Então, no exemplo aqui, eu coloquei uma criança que está no percentil 50. Então, com 10 anos, no percentil 50, a estatura de 1,35 m, qual que é o peso ideal? O peso que está no mesmo percentil da altura, o percentil 50, no caso, que nessa menina de 10 anos seria 30 quilos. Ou seja, 30 quilos é o 100% do peso para uma menina de 10 anos nesse percentil de estatura. Ou seja, 10% a mais ou a menos seria normal uma menina de 10 anos, com 1,35 m, pesar entre 27 e 33 quilos. Mas e se essa menina está pesando aqui 45 quilos? Ela está lá no percentil 95. Aí a gente sabe que se 30 quilos são 100% do peso, 45 é 150% do peso. Ou seja, está acima de 120 do peso ideal, é uma criança que está obesa. Uma criança de 10 anos com esse peso de 45, se ela fosse alta, se ela estivesse aqui com 1,50 m de estatura, ela estaria adequada. Então, não é qual o peso ideal para aquela idade, depende da estatura. E a mesma coisa, se uma criança, uma menina de 10 anos, pesa 25 quilos, ela está aqui no percentil 5. Se essa criança tem a estatura no percentil 50, o peso ideal dela era de 30, ou seja, 25 significa 83% do peso ideal. Então, ela está com baixo peso. Mas se é uma criança pequenininha, com a mesma idade, se ela está aqui no percentil 5, com 1,26 m, ela vai estar dentro do peso ideal. Então, a gente sempre tem que pensar na idade, no sexo e qual lugar que essa criança está dentro da curva de crescimento. Então, quando a gente tem a curva de peso e estatura juntas, fica fácil para a gente mostrar para os pais, olha, se ela não fosse crescer mais nada na vida, essa criança que está aqui nesse ponto A, ela deveria chegar aqui nesse peso do ponto B. Claro que não vai ter que emagrecer tudo isso, porque a partir do momento que vai crescendo, vai subindo na estatura, vai subindo o seu peso ideal também. Mas é isso aí, ficou claro para vocês como que a gente faz essa classificação, então, do IMC? Deixa eu parar, voltei para cá. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia da fome e saciedade e vamos falar sobre complicações da obesidade na infância. Eu te vejo nos próximos vídeos, então. Um abraço para você.